Olá, tudo bem? Paz do Senhor, meus irmãos, amigos queridos. Eu sou o pastor Gilvan Marques, aqui dos grupos de oração Esperança Brasil, canal Pastor Gilvan Marques. A todos os nossos sinceros agradecimentos por estarem se inscrevendo em nosso canal. Que o Deus Todo-Poderoso recompense você, sua família, com muitas bênçãos da parte do céu. Amém? E vamos a mais uma mensagem de Deus para a tua vida, para você meditar e tirar dessa mensagem ensinamentos. E vamos falar um pouco hoje sobre o adultério. Quais as consequências da pessoa que adultera, como Deus vê aquele que é infiel. Vamos lá? Livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe, os soldados e como estava a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Se eu fosse dar um título a essa mensagem de hoje, seria Marcas de um Adultério. O adultério, ele deixa marcas em ambas as partes. A Bíblia, ela nos diz que um casamento é a união de duas pessoas. E quando essa união é quebrada por uma terceira pessoa, gera um adultério. A Bíblia também diz que quando o homem deixa seu pai e a sua mãe e se une a uma mulher, eles agora deixam de ser duas pessoas. Transforma-se em uma pessoa. A infidelidade, o adultério, é falta de caráter daquela pessoa que comete e da outra que aceita também vivenciar isso aí. Prova é que o adultério, ele deixa marcas e marcas profundas. Ao longo da história gerou muitas mortes. Essa morte de Urias é gerada por intermédio de um adultério que gera agora um filho deste pecado cometido, e agora, para encobertar este adultério, Davi comete um assassinato. Deus não aceitou isso de Davi. Há alguns erros que discorrem nesse texto e nós queremos abordar para os irmãos e para a igreja. Observe bem que toda a primavera os reis tinham que estar nas batalhas, mas Davi fez o contrário. Era a época de Davi estar na batalha e não em casa. Esse é um dos primeiros erros. Segundo ponto que a gente observa: a mulher, ela comete também o seu erro. Por que Betseba vai tomar banho em um rio, em um lago, e lá ela se coloca da maneira que nasceu? Prova é que Davi a vê e deseja em seu coração. Tanto é que ele manda perguntar quem era aquela mulher. Nos dias atuais, estamos vendo muito isso aí. Esses dias eu falava de um vídeo aqui de muitas roupas que delineiam os corpos, como estamos vendo isso dentro da igreja. Aquilo que você mostra vai gerar desejos nas pessoas.
Por isso que a Bíblia nos orienta a vestir-se de maneira moderada, já não chamar atenção com suas vestes. E essa daqui estava nua. Eu tenho absoluta certeza que se ela tivesse de uma maneira que não chamasse a atenção do rei, isso não teria acontecido. Mas voltemos para a história e o caráter de Davi. Agora Davi manda chamar aquela mulher, deita-se com ela e ela engravida. E ela manda o recado para o rei que havia engravidado. O rei, para encobertar o seu adultério, ele manda chamar o seu servo Urias, marido de Betseba, e pergunta-lhe como estava a batalha. Ele passa tudo o que estava acontecendo na batalha para Davi e Davi o manda para casa. Só que ele não vai. Talvez você não saiba disso que eu vou falar, mas todos os homens de guerra, antes de partirem para a batalha, ficavam afastados e se consagravam. Eles não mantinham relação com suas esposas antes de cada batalha. Ele agora dorme ali onde os soldados de Davi dormiam. E no outro dia, Davi sabe que ele não vai para casa. O que ele faz? O segundo dia, ele tenta novamente, convida-o para o castelo, bebem junto, Urias se embriaga, mas Urias também não vai para casa, dorme no castelo. Então, se isso viesse à tona, esta gravidez, porque de uma maneira ou de outra a barriga ia crescer, e como Urias não havia ido para casa, não tinha se deitado com sua esposa, esse adultério vinha à tona se ele tivesse ficado vivo. E iam ter que saber quem era o pai, iam descobrir que o rei havia se deitado com Betseba, e a traição e o adultério veio justamente de um homem que era para estar na batalha e estava em casa traindo o seu próprio povo. Uma das coisas também que agora a gente observa, da parte de Davi, há uma covardia muito grande, ao ponto de dar uma carta, sabendo que Urias, seu servo, não abriria. Ele dá a carta com a autorização da morte daquele que enviava em suas mãos. Veja a fidelidade de Urias e veja a covardia que sai agora do coração de Davi. E Joabe lê a carta e faz conforme Davi havia ordenado. E o resultado é que Urias morre em batalha. Para encobrir um adultério dos céus, Deus viu toda a trama. E quando Deus entra em cena, pode ter certeza que a injustiça não vai mais permear. O preço do adultério de Davi deixou marcas irreparáveis em suas vidas. Observe bem que Davi, depois desse adultério, aquilo que ele fez em oculto, Deus fez com que as pessoas vissem em público. E o próprio filho de Davi deitou-se com suas mulheres para que todo Israel visse. Desmoralizou. Observe que as pessoas cometem adultério nos dias atuais, achando que isso nunca vai ser descoberto, mas mais cedo ou mais tarde, o diabo que encobriu, Deus vai arrancar a capa e o diabo vai cair fora. O preço de um adultério é lágrimas, é sofrimento e mortes. Davi, ele comete o adultério e agora há consequências, porque a Bíblia diz, aliás, o próprio Davi disse essa frase, que um abismo chama outro abismo. A pessoa que adultera, ele vai ter que mentir, e para cobrir aquela mentira, ele vai ter que buscar outra mentira, e isso vai transformar a vida dessa pessoa numa bola de neve, porque o mentiroso é filho do diabo. E a palavra de Deus agora ela vem dizer: o preço do adultério foi a morte de Urias, que espiritualmente a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Deus colocou no meio da casa dele uma espada, trouxe-lhe muitos prejuízos. O próprio filho estuprou a irmã, e aí você começa a analisar como foi a família de Davi. Gerou consequências em toda a família. Quando você erra, a cobrança às vezes vem sobre a tua casa, enquanto você não confessa e deixa.
A Bíblia diz isso: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E agora, Deus mandou o profeta Natã, como vocês conhecem a história, até a casa de Davi. E houve consequências. Estamos vivendo dias, irmãos, aonde adulterar, ser infiel, tornou-se normal. Mas quando não gera uma morte física, gera uma morte espiritual. Tem muita gente que está caminhando para o inferno através do demônio do adultério. Porque a infidelidade traz sobre a vida daqueles que cometem um perigo eminente de morte ou desprezo. Começa a meditar nessa palavra. Uma das coisas que tem afastado o homem e a mulher de Deus é o adultério. É uma porta que você abre, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E só existe uma maneira de você não cair, é orando e vigiando e fugindo das aparências. Cuidado com os falsos elogios. Muitas vezes há pessoas que se deixam levar. Ah, meu marido não me elogia. E começa a ouvir lá no trabalho o elogio do colega de trabalho. Começa a ouvir um elogio, o chefe do trabalho. E isso vai fazendo com que aquela pessoa se deixe entrar num emaranhado do diabo. E esse ninho de cobra, quando é preparado, poucas pessoas resistem a ele. O adultério, a infidelidade se tornou normal. Mas e para Deus? Será que Deus aceita isso? É claro que não. Basta você ler a Bíblia e você vai ver que todas as vezes que isso houve, Deus, ele reprovou a atitude de quem caiu nos laços do adultério. É um laço que poucas pessoas saem. Eu vi uma matéria em que o amante, ele matava a mulher porque ela queria terminar um relacionamento extraconjugal e ele não aceitou. E o marido só descobriu porque a mulher foi assassinada. Dentre outros casos que nós vemos, aquele que está de pé, eu repito, cuidado para que não caia. Davi caiu, Davi cometeu ainda um assassinato para encobrir o seu delito. A vida é sua, mas lembre-se, mais cedo ou mais tarde, o diabo que encobriu vai descobrir. Deus arranca a máscara, porque a Bíblia diz que na congregação dos justos, os infiéis não ficarão muito tempo. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família e o nome de Jesus seja glorificado.